Vamos falar sobre orientação a objetos, especificadamente sobre os 4 pilares da programação orientada a objetos. Bom, o que é orientação a objetos? Em uma definição formal, é um paradigma de análise, projeto e programação de sistemas de softwares baseados na composição e interação entre diversas unidades de software chamada de objetos. Ou seja, a orientação a objeto é uma estratégia para organizar sistemas de coleções de objetos que interagem entre si e combinam dados e operações. O objeto é uma entidade que combina a estrutura de dados, comportamento funcional. Estamos sempre identificando qualquer objeto ao nosso redor. Para isso, classificamos em grupos, de acordo com suas características, ou seja, separamos objetos em classes. Os 4 pilares da programação orientada a objetos. Quando se programa orientado a objetos, alguns itens são essenciais para caracterizar. A partir desses itens é que toda a lógica pode ser aplicada e, consequentemente, todas as vantagens dessa metodologia podem ser aproveitadas. Os 4 pilares da programação nada mais são do que o encapsulamento, a abstração, a herança e o polimorfismo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o encapsulamento para vocês, que ele é um conceito básico muito simples de entender. A todo momento estamos trabalhando com algo encapsulado. O encapsulamento é uma técnica utilizada para esconder uma ideia. Não expõe detalhes internos para o usuário, tornando partes dos sistemas mais independentes possíveis. Geralmente utilizamos esses modificadores de acesso para privar os atributos de acesso direto, tornando-os privados, e implementa-se métodos públicos que acessam e alteram os atributos. Temos 4 atributos: o public, o protect, o private e o package private. O modificador de acesso public deixará visível a classe ou membro. O protect deixará visível o atributo para todas as outras classes e subclasses que pertencem ao mesmo pacote. O modificador private deixará visível o atributo apenas para a classe em que este atributo se encontra. E o package private é o modificador padrão, quando o outro não é definido. Isso torna acessível na própria classe, nas classes e subclasses do mesmo pacote. Ele geralmente é utilizado para construtores e métodos que só devem ser invocados pelas classes e subclasses do pacote, constantes estáticas que são úteis apenas dentro do pacote em que estiver inserido. Agora vamos falar sobre a abstração. Ela é utilizada para a definição de entidades do mundo real, sendo onde são criadas classes. Essas entidades são consideradas tudo o que é real, tendo como consideração as suas características e ações. Ou seja, é a capacidade que temos em abstrair o mundo real em objetos. Como, por exemplo, a entidade carro, que tem como característica tamanho, cor, peso, altura, e tem como ações acelerar, parar, ligar ou desligar. Agora vamos entender sobre a herança. A herança, ela possibilita que as classes compartilhem seus atributos, métodos e outros membros da classe entre si. Para a ligação entre as classes, a herança adota um relacionamento esquematizado hierarquicamente. Vejamos agora um exemplo sobre herança, onde temos a classe pai, que é a classe veículo. Temos o modelo do veículo, passageiros e combustível. Herdando da classe pai, temos 2 classes filhas, a classe carro e a classe avião, onde cada uma tem as suas características. Na herança, temos 2 tipos principais de classe, a classe base, que ela concede características a uma outra classe, e a classe derivada, que herda as características da classe base. A herança é usada para criar objetos que têm tudo que outro objeto tinha, mas também possui alguns detalhes próprios. Ela nos permite pegar uma classe e utilizar ou alterar suas propriedades e métodos, incluindo nossas propriedades e métodos. Agora vamos falar do último, que é o polimorfismo. Ele significa que um objeto pode ser tratado como se fosse um tipo diferente de objeto, desde que seja com bom senso. Isso está muito relacionado com o conceito de herança. Podemos, por exemplo, tratar o objeto funcionário
como sendo o objeto pessoa, pois o objeto funcionário herda todas as propriedades e métodos do objeto pessoa. O contrário não pode ser feito, pois o objeto funcionário possui características que o objeto pessoa não tem. E é isso. Esse é um conceito bem básico dos 4 pilares da programação orientada a objetos. Esperamos que gostem. Deixem um curtir aí embaixo. Obrigada!